para o seu coração. Nós falamos aqui de saúde e o programa é Vida Plena. Vamos falar hoje sobre a bulimia. Você já ouviu falar sobre bulimia? Será que você sabe o que é bulimia e anorexia? Que aí desse lado que o nosso programa está bom demais. Nós vamos falar deste assunto interessante também. Nós falamos sobre saúde, portanto é de saúde que vamos falar hoje. E quem nos vai ajudar nesta temática interessante é a doutora Carol Famorosa. Ela é psicóloga clínica e nos vai ajudar a entender um pouco da bulimia e também da anorexia. São assuntos interessantes que nós levantamos sempre aqui também no programa Vida Plena. E o programa Vida Plena levanta sempre assuntos interessantes que têm que ver com saúde. Portanto, eu gostava de saudar a nossa doutora, a nossa convidada de hoje. Muito bom dia, bem-vindo ao programa Vida Plena. Olá, bom dia, Domingos Chiquete, bom dia aos nossos rádio ouvintes. É um prazer estarmos aqui deste lado para abordarmos essa temática tão sensível e preocupante também, e que esperamos trazer conforto e esperança ao coração de quem nos ouve. Amém. Deus abençoe. Olha, e eu gostava mesmo já de compreender aqui, doutora, vamos falar hoje sobre a bulimia e a anorexia. Como entender o que é a bulimia, o que é a anorexia? Há diferença ou o assunto é o mesmo em falar de bulimia e anorexia? Quando falamos sobre anorexia e bulimia, pode nos causar uma certa confusão e julgarmos que do mesmo assunto se tratam, mas não se trata do mesmo assunto. Bulimia e anorexia, elas fazem parte dos transtornos de alimentação e, na verdade, são os dois extremos daquilo que se espera da vida plena, que é equilíbrio. Exatamente. É o que se requer, que tenhamos equilíbrio. Portanto, a anorexia ela é caracterizada pela perda significativa de peso, que é motivada por uma distorção da imagem pessoal. Ou seja, a imagem corporal da pessoa cometida por anorexia é distorcida. Ela não se vê como realmente ela é. E avança para um quadro de desnutrição severa, que é caracterizada também pela recusa drástica de alimentação, pelo medo mórbido de engordar e a necessidade obsessiva de emagrecer. Aqui estamos diante da anorexia. Da anorexia, exato. O medo de engordar, o medo excessivo de engordar e a necessidade obsessiva de emagrecer. Com alguns rituais que mais adiante faremos referência. Pois é. Já a bulimia, estamos diante de um comportamento compulsivo pela alimentação, seguido de métodos inadequados, compensatórios para evitar o ganho de peso, que a compulsão em si é o que lhe caracteriza, ou seja, a pessoa come de forma compulsiva, não desfruta da refeição e após ingerir uma grande quantidade de alimentos, a pessoa usa métodos compensatórios para retirar o alimento que ingeriu, seja por indução de vômitos ou até por desarranjo intestinal, que pode desenvolver um quadro diarreico, não é? Para compensar o mal-estar e o desconforto que ela sente por ter ingerido muito alimento. É a ingestão exagerada de alimentos. Mais do que exagerada, ela é mesmo compulsiva, ou seja, nesse quadro a pessoa come e come. Ela abre uma porta e após abrir essa porta ela tem dificuldade em fechar. O que é que acontece na anorexia? Na anorexia a pessoa priva-se da refeição. Já na bulimia a pessoa come por compulsão. Vai comendo e não consegue encerrar ou ter esse controle sobre si e suspender o consumo. Até que tenha ou que experiencie um mal-estar físico grande, significativo, que a leva a suspender o consumo do alimento. Chamou-me a atenção aqui quando a doutora disse indução ao vômito. Quer dizer, a pessoa come até causar danos ao seu corpo. A pessoa provoca mesmo vômito. Provoca o vômito. Certo. Complicado. Olha, estimado ouvinte, nós estamos a falar sobre a bulimia. Eu estive aqui a refletir, mas a pergunta que lhe faço agora, doutora, é o que causa a bulimia? Tanto a bulimia como a anorexia, o que causa?
esse pensamento de querer emagrecer, esse pensamento de comer e comer até não ter um término e criar danos ao corpo? Desde muito cedo nós somos influenciados pelos padrões culturais e sociais, os padrões de beleza, a ditadura da beleza, que encara a magreza ou ser magro associado ao ser belo e a sucesso profissional até. Só que para algumas pessoas, não é? Esse padrão se transforma em algo muito rígido e acaba por comandar a sua própria vida. E passam a ter um sacrifício, sacrificam o próprio corpo e entram num quadro de transtorno alimentar. A anorexia, por exemplo, é um dos transtornos mentais mais graves. O que vai causar os transtornos alimentares existem diversos aspectos, são fatores predisponentes, desde o ponto de vista biológico, as predisposições biológicas, a predisposição psicológica e social. Esses aspectos é que podem predispor ao desenvolvimento de um quadro de anorexia ou de bulimia. Para o quadro de anorexia, por exemplo, o padrão de beleza que a sociedade impõe esforça a mente e danifica a imagem pessoal do indivíduo. Para um adolescente, por exemplo, que ainda está à busca da sua identidade, está à busca de se encontrar como pessoa e encara na mídia a imagem do corpo perfeito, o rosto perfeito. Para as meninas, a silhueta extremamente delineada, desenhada, distorce a imagem pessoal desse adolescente que se sente em sobrepeso e começa um ritual de privação de alimento. Por exemplo, se eu tomar um pequeno almoço, o adolescente pode pensar, vou tomar um pequeno almoço e não tem problema nenhum, vou aguentar a hora do almoço e só vou comer mais uma sandes e um chazinho no final do dia. Vai começar com esse sacrifício de eliminação do alimento. E ao experienciar a sensação de recompensa, de ter emagrecido por ter se privado do alimento, vai entrar então num ciclo vicioso. Abre-se um ciclo de que ele se domina a sua vontade de comer e começa a olhar para o seu corpo como belo, perfeito. É exatamente isso que eu quero. E para os tutores, não é, uma atenção especial com os adolescentes, porque depois entra num período de afastamento do convívio social. Já não toma mais as refeições à mesa com a família, porque não quer ser vista naquele momento de ingestão alimentar, para não sofrer questionamentos. Então há que se ter exatamente, há que se ter aqui uma atenção especial para com os adolescentes. Os pais devem olhar essa questão com muita atenção, com muita séria, atenção. Né? E as entradas e saídas de dietas alimentares também podem predispor a um transtorno alimentar, tanto para a anorexia quanto para a bulimia. As pessoas que estão ingerindo fármacos para a perda rápida de peso não têm noção do comprometimento que esses mesmos fármacos podem causar no seu corpo. Pois é. Olha, a doutora que quando falou usou palavras-chave no seu discurso ali de padrão de beleza e também ciclo vicioso que dominou, na verdade, a sua fala. Agora tem sido um hábito, não é? As pessoas olham para alguém, a pessoa olha, não, gostei do corpo dessa jovem, também quero ser assim como ela. E vai fazendo as suas dietas e muitas vezes sem um acompanhamento de um nutricionista. E isso é muito complicado, não é? É muito complicado. Só para esclarecer em termos mais simples a questão do padrão de beleza. Quando fazia menção do padrão de beleza, estava a me referir àquele corpo que a mídia mostra das modelos. Vamos exemplificar assim, fica mais fácil assim, criamos uma imagem mental do que é que estamos a tratar. As modelos são obrigadas a manterem o peso ideal para o serviço que estão a prestar. E nessa de manter o peso, cria-se uma imagem distorcida de si mesma e com aversão ao alimento, sob pena de as fezes serem demitidas. Porque elas trabalham com o corpo e têm que a todo custo manter esse corpo em forma
entre aspas, para que possam prestar então o seu serviço de modelo de vender a imagem corporal. Aqui a nossa responsabilidade é ensinar as pessoas e o programa é Vida Plena e nós estamos a falar de saúde e, portanto, estimado ouvinte, estamos a falar da bulimia e anorexia e quem nos está a ajudar a entender dessa questão importante é a doutora Carol Famorosa, ela que é psicóloga clínica. Olha, doutora, agora eu gostava de entender, há alguns indícios, alguns sinais precoces da bulimia e também da anorexia? Sim, como tudo, existem sinais de alerta, não é? E esses sinais, na verdade, o nosso corpo nos alerta e não devemos silenciá-lo. Os sinais de alerta para a anorexia são a perda significativa de peso. Ou seja, a pessoa vai perdendo peso, mas não tem nenhuma condição clínica, ou seja, não adoeceu para justificar essa perda de peso. Isto é na anorexia. Na bulimia é um pouco mais silenciosa, porque a pessoa não está num quadro de emagrecimento que chama a atenção. Mas tem medo de ganhar peso. Mas tem um medo excessivo de ganhar peso. E o que lhe caracteriza é a compulsão. Eu queria aqui esclarecer um aspecto em relação à compulsão. Sim. Dizer que a compulsão é a ingestão de uma grande quantidade de alimentos num curto espaço de tempo, certo, com a sensação da perda de controle. Aqui não se trata de um exagero, de comer um pouco mais em um certo dia. Isso faz parte. Em algum momento nós experienciamos essa vontade, necessidade de comer um pouco mais. E comemos e prontos. Conseguimos fechar e suspender, por exemplo, comemos 8 fatias de pizza. Comemos as outras, hoje comi demais, já chega. Ok, isso exato, é diferente da compulsão que caracteriza a bulimia. A compulsão que caracteriza a bulimia, ela muitas vezes surge como uma porta aberta. A pessoa come, por exemplo, uma caixa de pizza, 8 fatias, por exemplo, de pizza. Após concluir esse consumo, ela vai à busca de mais alimento. Pois é. Abre a geleira, tira tudo que tiver, que lhe chamar a atenção e vai comer até alimento fresco. Por exemplo, tem uma tigela de feijão na geleira, bem fresco mesmo, e as colheradas vai comendo. E é comer sem saborear, sem experimentar o prazer, desfrutar daquela refeição. É por descontrole mesmo, e sem parar. E vai comendo, ou seja, na questão aqui da compulsão da bulimia, certo, o indivíduo é capaz de comer até uma quantidade que seria suficiente para alimentar um adulto por 4 dias. Já vemos que estamos num quadro mesmo compulsivo. Após a ingestão desse alimento, a pessoa só para quando se sente exausta e até com dores físicas de tanto ingerir. Dali vem o sentimento de culpa por ter ingerido aquele alimento, associado ao medo de engordar, vai e induz vômito ou faz uso de fármacos como laxantes para poder esvaziar-se daquela quantidade de alimentos que ingeriu. Pois é. E como é feito o diagnóstico, doutora? Será que os exames de urina, a avaliação psicológica em si, são métodos necessários para detectar que este ou aquele ser, não é, está com este problema de bulimia e anorexia? Por se tratar de um transtorno mental e demanda um trabalho multidisciplinar, vai ser necessário que se tenha atenção, por exemplo, à perda de peso. Na anorexia, o indivíduo tem a imagem de que está tudo bem com ele. Ele olha ao espelho e é capaz de achar gordura onde não tem gordura. Esse é um sinal que leva a diagnóstico da pessoa olhar-se ao espelho, perceber que está em sobrepeso ao olhar-se ao espelho quando na verdade não está. É um sinal. Por outra, a perda de peso vai levar, por exemplo, para as mulheres, desaparecimento do ciclo menstrual. Olha só. Vai caminhando num quadro de desnutrição. E ao caminhar para um quadro de desnutrição, abre porta também para um quadro depressivo, ou seja, o corpo já não vai reagir bem à ingestão de alimentos. Daí vai demandar que os familiares, os parentes, precisam estar atentos a esses sinais,
porque tanto o anorético como o bulímico não têm aceitação do seu quadro. E a aceitação é o primeiro passo para a cura. E por essa razão vai precisar de um trabalho multidisciplinar, não só para o paciente diagnosticado ou com suspeita de anorexia e bulimia, mas também para a família, para poder dar o suporte e não pensar que é mania, que está com tiques. É uma pressão psicológica. E essa condição psicológica não lhe dá ferramentas para se olhar como realmente é, ainda não vê o mundo como realmente é. Portanto, vai precisar de intervenção psiquiátrica, vai precisar, nesse trabalho multidisciplinar, vai precisar de um nutricionista e também de um psicólogo para poder, então, remodular a visão que o sujeito tem de si mesmo. Vai precisar também de uma intervenção a nível de terapia familiar para poder, então, assistir às preocupações tanto da família e terapia individual também com o indivíduo diagnosticado. Exatamente. Sim. Olha, estimado ouvinte, a nossa conversa está super agradável aqui com a doutora Carol Famorosa, mas o momento agora é para o intervalo. Nós vamos para um curto intervalo e já voltamos, estimado ouvinte. Você é o nosso convidado. Não saia daí que a nossa conversa ainda tem muito mais. Nós temos ainda muito mais para lhe mostrar sobre essa questão de bulimia e também anorexia. Portanto, fique aí desse lado e esteja em nossa companhia. Raio Adventos. Angola Coxa. Mantenha-se atualizado sobre a programação da Rádio Adventos. O programa Bíblia Responde, que apresenta respostas às suas dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, tem novo horário. Acompanhe de segunda a sexta-feira pelas 9 horas. O espaço infantil Universo Candengue. Agora você passa a ouvir segunda a sexta-feira pelas 14 horas. E o espaço reservado a toda mulher, entre mulheres. Agora tem mais tempo. Você acompanha de segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. E tudo o que foi dito, escrito ou noticiado, você continua a acompanhar no programa Conversas Cruciais, de segunda a sexta-feira, pelas 16 horas, pontualmente. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Estamos de volta depois de um intervalo curto. O seu programa Vida Plena já está de volta para mais uma conversa aqui boa, conversa de saúde. Estamos a falar, estimado ouvinte, sobre bulimia e anorexia. Um tema super interessante, e quem nos está a ajudar aqui é a doutora Carol Famorosa, ela que é psicóloga clínica. Estimado ouvinte, você pode entrar em contato conosco pelo número 923-892-177. Este é o número para você deixar a sua mensagem, falar aqui do programa Vida Plena e quiçá também, sugerir temas, a serem abordados aqui no programa Vida Plena. Gostava de ouvir um tema aqui no programa Vida Plena a ser abordado e por sua preferência, então não hesite, pode escrever. Olha, eu gostava que também o Vida Plena falasse deste assunto, e nós, com muito amor e carinho, nós vamos poder então falar do assunto que você sugerir e nós vamos trazer aqui especialistas que falem do assunto. Portanto, não hesite, 923-892-177, como também você pode ligar para o 923 50 91 24, 923 50 91 24. Este é o número para você ligar. Você também pode ouvir a Rádio Adventos em qualquer parte do mundo. Isso mesmo, você pode ouvir a Rádio Adventos em qualquer parte do mundo. Basta escrever radioadventos.ao ou simplesmente Rádio Adventos. Você tem aquela plataforma da Rádio Adventos lá acima onde está no ar. É só clicar naquele botãozinho e você ouve a Rádio Adventos em tempo real. Olha que também você pode pedir o teu estudo bíblico, e nós estamos aqui prontos e dispostos para lhe fazer compreender desta palavra do Senhor
que todos os dias aqui nós falamos. Também você pode se tornar uma mão ajudadora, isso mesmo. Se for o seu desejo que esta palavra que nós falamos sempre aqui, todos os dias, toque a outros corações, basta dizer: eu gostava de ser também uma mão ajudadora para esta casa de rádio e contribuir de formas que a palavra do Senhor toque ou chegue a outros cantos desta terra. Mãos que servem são mais santas que lábios que oram. A verdadeira caridade só fica sabendo quem a pratica e quem a recebe. Seja uma mão ajudadora e ajude a salvar mais almas. Mãos ajudadoras, brevemente na sintonia da esperança. Isso mesmo, estimado ouvinte, estamos a falar sobre a bulimia e a anorexia, e quem nos está a ajudar aqui é a doutora Carol Famorosa. Estamos a falar deste tema interessante. A doutora Carol Famorosa, ela é psicóloga clínica, e muito antes que fôssemos para o intervalo, doutora, não sei se terminou o seu pensamento ou posso avançar com uma outra questão. Gostava de realçar alguma coisa que se calhar ficou assim pendente muito antes que fôssemos para o intervalo. Sim, eu gostaria de realçar aqui um aspecto importante, que as pessoas que sofrem com anorexia e bulimia, elas têm mesmo um transtorno, é mesmo um transtorno de alimentação, têm dificuldade com comer. Enquanto que a alimentação é parte da nossa vida e desde criança, desde bebezinhos, precisamos do alimento para vivermos de forma plena. Exato. As pessoas que padecem de anorexia e bulimia, elas têm mesmo problema com o alimento. Assim como um alcoólatra tem problemas com o álcool. Só que para um alcoólatra, por exemplo, é preferível que ele não beba, nem um pouquinho. Mas para quem sofre de anorexia e bulimia, para o seu tratamento, é necessário que eles comam. Então, o alimento é parte do processo de tratamento. E que é importante realçar aqui que a intervenção precoce é extremamente importante para que se possa conseguir uma reversão significativa do quadro. Porque é um transtorno que afeta a mente da pessoa, a imagem que tem sobre si mesma. E é importante também termos um cuidado, uma atenção especial com o que falamos para as nossas crianças. Eu gosto sempre de fazer menção das crianças porque é ali que se forma o indivíduo que a sociedade quer. Para as crianças precisamos ter atenção, não chamá-las continuamente de gordas. Tu és muito gorda, a roupa não te fica bem. Mamãe, por exemplo, compra roupa para o seu filho ou para a sua filha. Um detalhe aqui, a anorexia não afeta somente mulheres. Já há um número significativo de homens que também, por conta desse... E é mesmo essa questão que eu queria também lhe fazer, aqui ligando já, não é? Quais os fatores de risco de uma pessoa com bulimia e se esta doença psicológica, não é, afeta mais os homens ou as mulheres? A anorexia e bulimia é mesmo uma doença psiquiátrica e ela não escolhe gênero, nem idade. É comum, é muito mais frequente em mulheres. No entanto, já há um número significativo de homens que também sofrem com a anorexia, assim como a bulimia. E os fatores de risco, como já mencionamos anteriormente, estão relacionados, primeiro, aos padrões que a sociedade identifica como sendo belo. A distorção da imagem do que é belo é um dos fatores principais para desencadear esse tipo de transtorno. Outros fatores predisponentes biológicos, não é? Por exemplo, o indivíduo que nasce numa família tem um número grande, não é, de pessoas com obesidade, também é um fator predisponente, porque pode querer trabalhar sem orientação ou emagrecer. E isso é um fator de risco. A predisposição, o ambiente que a pessoa é criada, ambiente biológico, ambiente psicológico, associado à pressão social que o indivíduo sofre, pode influenciar ou desencadear em anorexia ou bulimia. Eu estava aqui a dar um exemplo do modo como cuidamos, como falamos com as crianças. Já associada à questão biológica, não é? Está numa família com um quadro de pessoas com obesidade, a criança ou adolescente pode se sentir esforçada a querer fugir dessa predisposição biológica e trabalhar a sua maneira o emagrecimento. O facto de estar a sofrer bullying na escola
pode reforçar, não é, essa predisposição de querer emagrecer e sem suporte, sem auxílio. Vai se privar de alimentos que pode, de alguma forma, perder o controle. Quando se compra, por exemplo, roupa para uma criança, procuremos a todo custo comprar uma que sirva, que fique adequada e que ela sinta confortável, e não andar a fazermos reparos sobre os contornos físicos da pessoa. Há que se ter muito cuidado neste aspecto. Olha, e em falar do tratamento, doutora, como é feito o tratamento de alguém com esta doença de bulimia e anorexia? O tratamento... Será que a terapia, falamos aqui, terapia cognitiva, não é? Comportamental, também é um dos elementos importantes aqui? Sim, por se tratar de um transtorno psiquiátrico, apesar do psicólogo ter a sua parte exato, de intervenção neste paciente, é necessário que se faça mesmo um trabalho multidisciplinar. O psiquiatra precisa estar ali. É um transtorno psiquiátrico, precisamos trabalhar com um psiquiatra, porque é um transtorno que afeta diretamente a psique. E ao afetar diretamente a psique, vai precisar de uma reestruturação da imagem que a pessoa tem sobre si. A posterior, haverá necessidade da intervenção de um psicólogo para remodelar o comportamento e a imagem que o indivíduo tem de si, que já é uma imagem distorcida, na base da terapia comportamental. Por outra, haverá necessidade também de terapia familiar, para que a família possa auxiliar nesse processo de cura e não se olhar para o caso como o jovem está com manias, não quer comer porque tem simplesmente mimos. Às vezes não é isso, às vezes mesmo já é um problema sério com aquilo que é o alimento. E depois, por se tratar da anorexia, por exemplo, se tratar de um quadro de desnutrição severa, vamos precisar de um nutricionista para auxiliar na reintrodução alimentar. Porque o anorético tem repulsa mesmo pelo alimento. Pois é. Olha, estimado ouvinte, a nossa conversa aqui com a doutora Carol Famorosa está muito boa, a nossa conversa está boa demais, e eu sei que você está aí desse lado a acompanhar-nos também e tem aí a sua esferográfica, o seu papel, o seu bloco de notas, e está a tomar notas, não é, de tudo quanto a doutora está aqui a falar. A doutora Carol, é um prazer, na verdade. Nós estamos a falar, estimado ouvinte, sobre a bulimia, estamos a falar da bulimia e anorexia, fatores importantes também. E o programa Vida Plena tem esta responsabilidade que é de lhe ajudar, não é, na sua saúde em 3D. Falamos aqui em 3D, que é a saúde física, a saúde mental e também a saúde espiritual. E hoje nós estamos a tocar na saúde mental com a doutora Carol Famorosa. Estamos a falar da bulimia e anorexia. Doutora Carol, estamos mesmo quase a terminar o nosso programa. Em jeito de conclusão, o que podemos entender assim, se calhar o nosso ouvinte está conectado agora, sintonizou agora a Rádio Adventos 93.9 e não sabe na verdade o que é bulimia e o que é anorexia, e nós gostávamos que a doutora mais uma vez desse aquela explicação inicial, não é, do que é uma da outra. Ok, em jeito de resumo, a anorexia ela é caracterizada por uma perda significativa do peso do indivíduo, por privação, ou seja, o indivíduo priva-se mesmo da alimentação e tem comportamentos extremamente rígidos, criteriosos sobre o que vai ingerir e a quantidade que vai ingerir, até capaz de usar uma balança para milimetricamente saber quantas calorias vai ingerir. Pois é. Há uma distorção da imagem corporal do indivíduo que sofre de anorexia. A bulimia é o outro extremo do transtorno alimentar. O indivíduo come de forma compulsiva e é caracterizado por comportamentos compensatórios. Ou seja, ele comeu em excesso, sente-se mal e procura a todo custo retirar o que ingeriu, seja através da indução do vômito ou através do uso de laxantes. Que são fármacos. Okay. Pois é. Podemos avançar com outra? Podemos avançar, sim. Boa. Aí está, estimado ouvinte. Eu acredito que você tomou boa nota relativamente a estes dois assuntos que estamos aqui a abordar. Bulimia e anorexia. É o nosso tema de hoje, é o nosso assunto, é o prato do dia no programa Vida Plena. Doutora, quais os conselhos então que gostava de deixar para o nosso estimado ouvinte? Claro, sem descurar a palavra de Deus. Deus é o maior interessado
no nosso bem-estar físico, nosso bem-estar mental e espiritual. E Deus olha para nós como criaturas suas. E ao olhar para nós, Ele quer que vivamos a plenitude. A começar aqui na Terra, não é? Começamos aqui a viver de forma plena para depois então experimentarmos a plenitude na eternidade, a outra parte, não é? Exato. E Deus, Ele está tão interessado em nós que Ele não espera que sejamos fortes, que sejamos perfeitos. Jesus disse: não são os sãos que precisam de médicos, mas os enfermos. E quem está a sofrer o fardo da bulimia e da anorexia, por favor, não se isole, não se sinta só. Pois, para Deus, nada é impossível. E essas verdades nós encontramos na Bíblia, em Lucas capítulo 1, no seu versículo 37. Exatamente. Deus é o maior interessado e Deus lhe quer nada bem. É impossível. Pois Maravilha. Amém. Deus abençoe. Olha, nós estamos mesmo a terminar o nosso programa Vida Plena. Estamos agora sem tempo para continuarmos, portanto só me resta mesmo agradecer à doutora Carol Famorosa pelo carinho, pela prontidão que tem sempre aqui, não só no programa Vida Plena, como também na Rádio Adventos, não é? Nos programas da Rádio Adventos. E é a primeira vez que a doutora Carol Famorosa fala no programa Vida Plena. Estamos muito felizes porque mais uma vez nos deu esta oportunidade. Que Deus lhe possa abençoar. A gratidão é toda minha. É um prazer estar aqui deste lado e sempre que o Senhor nos chamar para poder servi-lo, dando suporte a quem precisa, nós estamos aqui à disposição. Amém. Gratidão pelo convite. E continue a ser esta pessoa portadora do bem. Amém. Que Deus lhe abençoe. Estamos Amém. juntos. Obrigada igualmente. E assim, estimado ouvinte, nós estamos a terminar o nosso programa. Aí está a doutora Carol Famorosa, falou aqui do livro de Lucas 1, versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Se calhar você está a passar por esta doença, tal como a doutora aqui disse, e não se vê como sair dessa. É necessário que você procure ajuda, tal como a doutora disse, procure ajuda. Deve ter ajuda de um psicólogo, como também de um nutricionista, e é sempre bom procurar ajuda. Entretanto, mais do que ajuda, a melhor ajuda, eu digo, vem de Deus. Por isso eu gostava de lhe convidar agora para uma breve oração. Vamos falar com Deus e vamos entregar os nossos problemas a Deus. Santo Pai, muito obrigado porque o Pai é bom conosco. Obrigado por tudo que o Pai fez, faz e de certo que ainda fará por nós também. Nós queremos lhe agradecer, Senhor, e entregar nas tuas mãos a nossa querida irmã, a doutora Carol Famorosa, pela prontidão. Abençoa-lhe, Senhor, a sua família. Senhor, nosso Deus, vem estar também com o nosso fiel ouvinte. Dá-lhe paz, dá-lhe saúde. É o que nós pedimos, que o Senhor lhe dê saúde em abundância. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amandi
Que Deus lhe possa abençoar, estimado ouvinte. Eu conto consigo amanhã. O programa Vida Plena volta amanhã. E, claro, na mesma hora, 11 horas, nós estamos aqui para falar de saúde. Saúde física, mental e espiritual é a nossa responsabilidade. Que Deus lhe abençoe. Receba aqui as saudações desta equipa super jovem. A coordenação do programa é de Zacarias dos Santos. A técnica e montagem, produção e apresentação de Domingos Chiquete. Que Deus lhe abençoe. Estamos juntos e até amanhã. Mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena.